Olá, estamos começando mais um Contraponto Cinema e hoje vamos comentar o filme Como Eu Era Antes de Você, uma produção do Reino Unido e tem algo especial nesse filme que vai chamar a atenção de muita gente. Os fãs de Game of Thrones vão adorar ver a Emilia Clarke. A Emilia Clarke que faz o papel da Daenerys e que faz um dos papéis principais desse filme. Vamos ver o trailer. I'm still having nightmares about those giblets. We've tried beautician. Turns out hot wax is not my friend. I'm running out of options for you here, Louisa. Please, I'll take anything. And this is new care and companionship for a disabled man. Do you have any experience of caregiving? I've never done it, but I'm sure I could learn. Then let's go meet Will. Will, this is Louisa Clark. Nathan will talk you through Will's routines and equipment. You don't have to talk across me, Mother. My brain isn't paralyzed. Yet. Good morning. Oh, he hates me. Every time I speak, he looks at me like I'm stupid. To be fair, you are pretty stupid. Yeah, but he doesn't know that yet. Interesting choice of footwear. What do you mean by that? They can't be from around here. Why not? This is the kind of place people come to when they got tired of actually living. I'm happy here. Yeah, well, you shouldn't be. You only get one life. It's actually your duty to live it as fully as possible. No, stay. Tell me something good. When I was little, my favourite outfit was my bumblebee tights. Bumblebee tights. Black and yellow stripes. Oh, dear God. Didn't you ever love anything that much? Yes. Loving can hurt. Please don't tell me you shaved off my eyebrows. Either one. Can I take you somewhere? You are so going on a date with Will Trainer. It's too booby. Get the red dress out. We keep this love. I don't want to go in yet. I just want to be a man who's been to a concert with a girl in a red dress. A few minutes more. Loving can heal. I promised my parents 6 months, and that's what I've given them. But that was before me. I want him to live, but only if he wants to live. I can't just let this happen. You can't change who people are. I mean, what can you do? You love them. And if you hurt me, I don't want you to miss all the things that someone else could give you. inside these pages, I can make you happy. I won't ever let you go I have become a whole new person because of you. away. Do you know something, Clark? You are pretty much the only thing that makes me want to get up in the morning. Wait for me to come. Pois é, tá aí a Emilia Clarke, muito diferente da poderosíssima Daenerys, né? É um personagem completamente diferente, que transforma, né? A atriz se transforma. E aí o filme, ele tem alguma coisa assim de drama, né? Alguns toques de comédia romântica. Também não é bem comédia, né, Audrey? Mas assim, ele traz um tema que é um tema sensível, um tema muito importante e que está aí nos debates do dia a dia, né, pelo mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Que é a questão do suicídio assistido. Né? Isso. Nesse caso, o ator que no filme é o Will, ele é o Will e ela é a Lou, né? Então, o Will, ele leva uma vida de glamour, uma vida de muita vaidade e ele mora em Nova York. Então, o filme começa, na verdade, Cara com rico, né? Milionário, pratica todos os esportes radicais, dos mais caros do mundo. Então, assim, ele tem uma vida realmente assim, voltada para toda essa questão da vaidade mesmo, sabe? Do externo, né? E do narcisismo, né? Do narcisismo, ele como ele exatamente. Isso é muito forte. Aí. Isso. Então, esse mundo narcísico dele, simplesmente um belo dia, ele vai lá e acaba. Porque ele sofre um acidente e fica paraplégico. Então, o filme começa aí, né? Então, ele sai de casa, ele estava com a namorada, aquela cena, né, com aqueles edredons todos brancos e tal, num apartamento maravilhoso em Nova York. Ele sai dali, de repente, na esquina ele sofre um acidente e a vida dele muda para sempre. Muda completamente. E para ele, acaba, né? Assim, no sentido de... Aí a gente pode falar que, assim, é a vida nova e a vida velha, né? Ele não se reconhece na vida nova dele. Então, ele muito rico, de família muito abastada e tal... E ele, tendo em vista que ele não se reconhece nessa nova vida de jeito nenhum, né? Ele tem como planos
chegar até o suicídio assistido, né? E aí ele conversa com advogados, né? Aparece isso ali. Então, os pais estão cientes disso. Ele quer ir para a Suíça, né? Que é um país que faz, né, o suicídio assistido. Isso a gente encontra em muitos lugares do mundo, né, mas a Suíça tem isso. E ele avisa, né, para os pais, que, enfim, está tudo dito, né? Está tudo dito. Ele não... É interessante, acho que esse aspecto narcisista aí, porque ele amava o que ele era, né? E a imagem que ele tinha dele mesmo. É um cara que praticava... Ele mostra as fotos, né? O cara aparece praticando esporte, esquiando, fazendo esqui aquático, na neve, parará. O cara faz um monte de coisa, bonitão, carro bonito, mulher bonita, parará, parará, e de repente isso tudo desaba, né? Quando ele fica tetraplégico e a namorada o abandona. E casa com o melhor amigo dele. E casa com o melhor amigo dele. É hard, né? Muito. Isso aí então, só para poder piorar um pouco a situação dele. E ele, então, não gosta do que ele virou. Na verdade, ele odeia o que ele virou. Ele não consegue viver com o que ele virou. Ele não consegue se reconhecer nessa nova vida dele. Então, ele... assim, com esses planos que ele tinha, né, do suicídio assistido, um belo dia, a mãe dele vai fazer uma série de entrevistas para que chegue lá uma nova cuidadora. E aí vem essa moça, né? Que é uma... É a Emilia Clarke. Que assim, é incrível como é que ela se transformou, né? Numa moça, assim, desastrosa, né? E engraçada ao mesmo tempo. Ela me lembrou bem a Bridget Jones nesse filme. Assim, com umas roupas barangas. As roupas esquisitíssimas, que ela acha... Né? Ela adora, né? As roupas mais esquisitas do mundo. Minha calça de abelha, né? Minha calça amarelo com preto, assim, uns sapatos. E... Então, ela é contratada pela mãe dele para poder cuidar dele, apesar de que tem também um fisioterapeuta que vai no decorrer do dia, né, cuida dele, dá um banho, faz os exercícios. E ela é a cuidadora, fica ali fazendo companhia. Ela é mais até uma dama de companhia mesmo, né? Mais uma dama de conversar, para ler um livro, para assistir um filme. E ela tem uma peculiaridade aí, porque ela não é cuidadora. Ela está precisando ajudar a família que está passando apertos financeiros. Então, ela fala, bom, o que tem para mim? Né? O que eu tenho condição de fazer para eu poder ajudar a minha família? E ali é o que tem para ela naquele momento. Então, ela aceita esse desafio, porque ela nunca cuidou de ninguém doente, né? Então, ela não tem isso no currículo dela. Mesmo assim, eles contratam ela e ela vai... e aí ela vai chegando. Ela é engraçada, ele tem muita dificuldade. Ele mal-humorado, né? Com raiva da vida, de tudo. E ela vai chegando com um jeitinho, engraçada, né? Assim, e vai conquistando desastrada, ele. Né? E ela vai conquistando ele. Então, chega um determinado momento que é como se estivesse sendo apresentado para ele, dentro dessa nova vida dele, a possibilidade de amor. Esse é o algo novo da nova vida. E mesmo diante... Que podia ser, talvez, a gente imaginar, uma possibilidade de sublimação, né? Assim, olha, esse não gostar dele, dessa nova vida, de toda a tragédia que aconteceu a ele, de repente podia ser superado ao... virando-se para o amor, né? Acho que o filme desperta essa esperança. Né? Fala, olha, então, esse amor que está começando a aparecer ali entre os dois, né? Eles vão à festa, ele dá um presente para ela, legal, uma meia, né? Horrorosa. Né? Esse amor pode ser a sublimação, né? De toda a dor que ele está vivendo com a tragédia que foi o acidente na vida dele, né? Isso. Tem essa possibilidade aí, né? Tem essa possibilidade. Então ele vive, né? Então são vários episódios em que eles começam a viver esse amor, mas aí é como se ele se deparasse com uma incapacidade de sustentar o desejo dele. Então, e diante dessa incapacidade é que ele decide dar continuidade nos planos dele. Então eles vivem esse amor, sempre a gente fica na expectativa, o filme inteiro, se ele vai viver esse amor ou não, né? Sim, E ele, essa incapacidade de sustentação do desejo é o que faz com que ele, o tempo todo, ele volta lá e conversa com mais alguém, então ele vai dando continuidade no processo dele. Isso, né? E ela vai sofrendo, porque ela fala, poxa, eu tô fazendo, tá tão bom,
né? A gente tá tão lindo isso aqui. E ela começa a inventar, então, um monte de coisa, inventa viagens, etc. E aí vem a parte muito romântica do filme, né? Onde, então, tem essa promessa. Olha, esse amor, então, vai acontecer, né? Vai engrenar. E aí tem aquela coisa, assim, que o filme, o que a gente comentava antes, o filme não é uma comédia romântica, mas ele tem algumas coisas, né, que no decorrer do filme, que seguem a fórmula, né, desse gênero de comédia romântica. Então tá aí essa busca, né, um desencontro, mas depois do desencontro o reencontro, e aí eles viajam, e então parece que o negócio vai. Mas é além, né? É bem além. E aí ele não consegue, né, ele não consegue superar. Né, não. Eu acho assim interessante, porque é como se antes, na vida velha, ele tivesse, ele vivesse somente voltado para fora. Né? Tudo dele era para fora, não tinha nada para dentro ali, né? Então, tudo dentro daquela questão do narcisismo, da vaidade, das aparências, do luxo, né, exagerado, de um milionário. Então, é o que ele conhece como mundo, é só isso. E de repente ele tem a possibilidade de olhar para dentro e viver um relacionamento diferente dos moldes. Né? Porque o para fora não tem mais, desabou, foi destruído, não tem mais como. Não tem mais como ele mostrar, né, que ele é um cara bonito, que faz disso, aquilo, que viaja, que faz esportes radicais, que etc, etc. Isso desabou, esse mundo dele, que era o mundo exclusivo dele, né, desabou. E o que resta? Né? Resta ele voltar para dentro e redirecionar essa energia para outra coisa, que poderia ser para esse amor, né, com a Emilia Clarke, que é uma gracinha, né, gente? Ela é muito bonitinha, né, assim, simpática, preocupada com ele, carinhosa demais, e aí começa a aparecer esse negócio aí. E aí o filme, então, nos coloca diante de algumas discussões que são discussões importantes que estão por aí, que eu acho que é legal, é esse aspecto do filme também, né, além do romance, além dessas, que é a questão do suicídio assistido, né, que é bastante polêmico, a questão, e que pode vir, né, que são conceitos diferentes, mas que podem vir nessa linha também de discussão, da eutanásia. Né? Ou seja, a gente tem o direito de obrigar uma pessoa a viver, de uma pessoa que não quer viver. Será que a gente tem o direito de obrigar? Né? Ou essa pessoa tem o direito de escolher? Olha, e tem o direito, inclusive, de escolher. Porque quando você fala o suicídio assistido do filme, né, é um fim com muita dignidade, né? Ele vai para um lugar muito digno, ele tem assistência médica, ele não vai sofrer, né? Então, ao contrário de muitas pessoas, né, que infelizmente cometem o suicídio violento de formas trágicas e das mais trágicas possíveis. Eutanásia vem do grego, que é boa, significa boa morte. Boa morte, né? Isso. Então, ao contrário de um suicídio trágico, né? Eles também vem um suicídio assistido para ele não sofrer. Então, tem esses dois aspectos. Eu acho que, primeiro, a eutanásia de uma pessoa que está sofrendo, você suspender o tratamento, ou então acelerar a morte da pessoa, né? Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser seriamente discutida, né? É um absurdo, é um egoísmo terrível se obrigar uma pessoa a viver sofrendo. Né? Ou no caso dele, né? Que não é nem a suspensão do tratamento, mas dá um remédio, mas ele pode continuar vivendo, mas ele quer antecipar essa morte. Né? Então, essa é a ideia desse suicídio assistido. Ele não consegue mais. Né? Ele poderia ainda viver há algum tempo, né? Um bom tempo, mas ele decide, ele não suporta, ele não quer sofrer mais, né? Ele não suporta o que ele se transformou e quer dar fim à própria vida. Eu acho que isso é uma discussão madura, séria e que a gente ainda não realizou aqui no Brasil. Em alguns países essas discussões são muito avançadas, né? Na Espanha, na Holanda, na Suíça, etc. Aqui a gente precisa avançar um pouco nessa discussão. No né? caso, ele vai para a Suíça, porque lá na Suíça eu acho que é o lugar, né? Lá é o lugar, Não tem esses tabus, né? Esse apego que leva, você imagina, tortura, né? Você viver sem desejo. Tem outros casos, outros filmes que tratam desse tema também, que mostram situações tão trágicas, ou até algumas até mais trágicas, se bem que pode ser mais trágica, medir isso é muito complicado, né? Do que a dele, né? Fala, como é que você vai obrigar essa pessoa a ficar vivendo, né? Você tem decisões judiciais que vão... Quem é que vai dizer, né, se ele
realmente tem que viver ou não tem que viver. É não, só porque ele. sua vida é assim, sua vida é essa, mas isso aí você que está vendo, né? Como que ele enxerga a sua própria vida. Né? É só e ele no pode caso, dizer. não adiantou, nada adiantou, nenhum amor verdadeiro adiantou. Né? Porque ele tinha tudo e de repente tudo que ele dava valor, de repente aquela vida, ele não tinha mais nada daquela vida, mas continuou tendo dinheiro, continuou tendo família, né? Então ele continuou tendo algumas partes daquela estrutura mas nada adiantou, e a possibilidade de um amor verdadeiro. Mas aquilo ali nada adiantava mais. O amor dos pais que ele tinha, o amor da mulher, nada disso adiantou, porque ele não conseguiu redirecionar, né, o foco, a vida dele para uma outra coisa. É um filme muito interessante, né? Como eu disse, tem outros filmes que também tratam dessa questão. Tem um filme antigo que chama Invasões Bárbaras, que também fala da questão, né, da eutanásia. Enfim, é uma discussão importante. Eu acho que o filme traz aí esses vários aspectos, né, sobre o amor, sobre o desejo, sobre a morte, né, e sobre o direito de morrer, que é uma discussão que é o direito que ele exerce. Que ele exerce nesse filme. É isso aí, fica a dica e até o nosso próximo programa.